aí, tudo bem? Hoje eu tenho assim a grande honra, grande prazer de estar entrevistando um político que eu admiro. Pois é, eu quero que você também participe desse mesmo sentimento comigo, você vai conhecê-lo, você também vai admirá-lo. Estou falando do nosso prefeito de São Paulo, porque eu sou paulistana, então é nosso, né, gente? Ricardo Nunes, que é empresário, político, brasileiro, presidente municipal do MDB, Movimento Democrático Brasileiro, é o atual prefeito de São Paulo, o coração econômico da maior economia da América do Sul. Ele assumiu a prefeitura da capital paulista em maio deste ano, após a morte do ex-prefeito e amigo pessoal dele, Bruno Covas, do PSDB. Ele é casado com uma mulher muito bonita e talentosa, a empresária Regina Nunes, e pai de 3 filhos, a Maiara, o Ricardo e a Isabela. Ricardo Nunes é cristão. Palmeirense, todo mundo, né, tem as suas diferenças, né, gente? Vamos deixar isso daí para depois. Nascido e crescido na região de Interlagos, atuou como vereador na capital por 2 mandatos consecutivos, 2012 e 2016, e ganhou notoriedade ao se posicionar ativamente contra a inclusão de termos como sexualidade e gênero no plano de educação. Daí você vê uma das causas da minha admiração. Também é notório pela participação da Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou a sonegação de impostos no município, conhecida como CPI dos bancos. Ricardo Nunes é um profundo conhecedor das contas do município, por sua participação na Comissão de Finanças na Câmara dos Vereadores. Hoje está à frente de um dos maiores orçamentos do país, tem ganhado destaque e influência nas políticas estadual e nacional e encarregado de gerir um orçamento de 67 bilhões e meio de reais. Nosso cumprimento, nosso prazer e já nossa gratidão por estar nos recebendo. Bispa Sônia, muito obrigado, viu? É uma alegria muito grande de poder falar contigo, sabe do carinho que a minha família tem por você, né, pelo apóstolo, por todos da Renascer. Muita alegria mesmo, de coração, de te receber aqui, de poder falar um pouquinho da nossa cidade, da nossa vida, a nossa história que nos reflete ao pensamento das pessoas como é o jeito de cada um, né? E eu tenho muito orgulho da minha trajetória, de ter vindo lá da periferia, né, de uma família... Como é que foi? Conta um pouquinho pra gente. A gente saber um pouquinho do nosso prefeito Ricardo Nunes. Meu pai, português, veio de Portugal muito cedo para cá, né? Conheceu minha mãe e nós somos de uma... Puxa, português é palmeirense? Você vê. Pois é, todo português, se não é da portuguesa, tem a portuguesa assim no coração, né? Mas aí, meus irmãos, nós somos em 5, né? Perdi uma irmã, a Fernanda, que ela faleceu muito cedo, com 21 anos. E aí tem uma história assim que me ajudou muito a poder conseguir entender a necessidade da população de São Paulo, uma cidade que recebe todos do Brasil inteiro e do mundo inteiro, uma cidade com tantas diversidades. Por que isso? Porque o meu pai ele tinha um nível de vida muito bom e a gente estudava em escola particular, né? Tinha uma casa boa. Nasceu em São Paulo mesmo? Em São Paulo, na Zona Sul. Eu nasci aqui em São Paulo. E aí meu pai resolveu montar uma empresa de ônibus na cidade de Cananéia e acabou que não deu certo, perdeu tudo. Puxa. E a gente voltou e eu fui morar no bairro da periferia de São Paulo, no Parque Santo Antônio. Então eu vivi na minha vida uma situação de ter uma boa condição de vida e poder conviver com dignidade, mas também com muita humildade, com muita simplicidade. E aí passei a estudar em escola pública, passei a usar o serviço público de saúde. Então foi uma mudança na vida e isso me trouxe uma experiência, porque quando você tem a experiência, quando você vive, Bispa Sônia... Principalmente quando você perde, você consegue avaliar o que é, né? De repente, o que é ter e não ter. Exatamente. Quando você nunca tem, ou quando você se mantém... Nunca teve, você não sabe. Não tem experiência. Mas quem já teve e deixa de ter, você consegue, talvez
avaliar a distância, não é? Exatamente. E hoje, como prefeito de São Paulo, né, por conta da gente ter perdido meu irmão, meu amigo, meu companheiro, minha referência, né, o Bruno, no dia 16 de maio, evidentemente que aquilo que a gente se comprometeu com as pessoas no ano passado na eleição, né, a chapa Bruno Covas, Ricardo Nunes, a gente fez um compromisso com a sociedade. Verdade. Que votou na gente, né? E aí com a perda do Bruno, eu assumi e tenho que dar continuidade naquilo que nós nos comprometemos, sempre com o Bruno como nosso líder, mas que a gente se comprometeu com a cidade, que a cidade nos elegeu para tocar. E aí vem essa questão que eu sempre falo muito para as pessoas, como eu tive essa experiência de vida, não desmerecendo ninguém, mas você passa a ter uma sensibilidade maior, porque eu vivi o que é a escola pública, o que é o serviço de saúde público, o que é morar na periferia. Que então, depender de uma consulta. Que é depender de uma consulta. E de repente só ser agendado para mais tarde, e a dor é agora. E a dor é agora. Então tudo isso eu passei e aí essas coisas eu tenho dentro de mim, então me comove muito e me faz ter mais energia para resolver essa situação, para ter um olhar para a cidade como um todo, mas muito mais especial para as pessoas que mais necessitam. Né? Então, eu acho que essa experiência de vida me ajudou bastante. E aí a política, porque quando eu fui para a escola pública, fui participar do Grêmio Estudantil, né? Já começou a fazer política lá? Comecei. Eu lembro quando tinha as eleições, era muito disputado, né? Então eu tinha 90% dos votos dos alunos. Uau! Era assim, as eleições lá na Escola Estadual Dom Duarte Leopoldo e Silva. Muitas recordações boas. Me lembro até hoje do diretor Edelmiro, dos professores, do Jaime, do passarinho de Química. Então, são memórias assim que eu tenho muito orgulho dessa minha trajetória de vida. E depois eu montei a minha empresa, muito pequenininha, sabe, Bispa Sônia? Comecei numa sala de 2x2, né? E tive um jornal na região, chamava-se jornal... político mesmo, né, gente? Quem né? Já nasce feito. Já era ali a vocação. Essa experiência, eu acho que pôde me dar bastante bagagem. Aí eu fui candidato a vereador, ganhei a eleição, fiz 30.747 votos. Na minha reeleição, eu praticamente dobrei a minha votação. Uau. Fui um dos mais votados, fiz 55 mil votos. Consegui aprovar muitas leis importantes, participar de muitos debates. Me conta um pouquinho dos seus projetos, daqueles que você fala, puxa, esse aqui eu pude colocar, vi. Me conta um pouco. Olha, eu tive mais de 50 projetos aprovados, né? É um número bastante expressivo e projetos de fundamental importância. Como eu sou empresário e fui presidente da Associação Empresarial da Zona Sul, uma das maiores associações comerciais e empresariais de São Paulo, eu pude compartilhar com eles qual que era a dificuldade. Ninguém conseguiria tirar a licença de funcionamento. Né? Eu sou da igreja, não conseguia tirar a licença de funcionamento. Então, uma das ações que eu fiz muito forte foi fazer alteração das legislações, né? Tirando aquela legislação que era impossível de se atender, burocrática, impossível de atender, não por facilitar, mas por trazer para a realidade. Porque a gente tem que trabalhar com a realidade. Com certeza. Né? Sempre atendendo as questões de segurança. Eu participei de um trabalho na Câmara. Mas não precisa ser complicado também, né? Não precisa ser complicado. O fato de precisar atender alguns requisitos não precisa complicar a vida de ninguém também, Exatamente. Né? Sabe que eu defendo muito isso. Eu acho que o governo não tem que atrapalhar as pessoas, né? Ele precisa dar condições para que as pessoas possam desenvolver o seu trabalho. Fazer o balizamento da legislação e deixar que o mercado frua sem criar problema. A gente tem uma mania, um fiscal vai fazer uma fiscalização, né? Muitos têm uma visão de auxiliar, mas infelizmente a gente já está conseguindo mudar isso, tem uma visão de ficar indo lá e tentar achar algum problema para poder... Né? É verdade. Então a gente tem que ter essa mudança de consciência. Quem paga os impostos são os comerciantes, os empresários, cada cidadão quando vai adquirir um produto ele está pagando imposto. Então você tem que fazer um trabalho que tenha um atendimento a essas pessoas, né? Não só da questão dos serviços públicos, mas também da burocracia da máquina. Né? É muito importante que a gente tenha essa visão. Então, um dos grandes projetos foi facilitar essa licença de funcionamento. Esse foi um assim que eu achei que foi muito importante, porque você, com essa situação, você dá segurança jurídica para o comerciante, para o empresário, ele gera emprego, ele gera tributos, o tributo gera serviço. Então, você tem todo... Gera sustento para sua casa, para sua família. Puxa vida, afeta muito a sociedade, né? Evita a corrupção, porque quando você está numa situação de não ter todos os documentos legalizados, aquilo acaba abrindo portas para a corrupção. Então, se você está com a sua documentação, né, você apresenta, não tem o que discutir.
Eu acho que esse foi um dos trabalhos muito importantes que eu fiz. A emoção de ter sido eleito naquela situação que nós estávamos, num ano conturbadíssimo, qual foi a emoção de ter ganho junto com o Covas? É uma parte da história da minha vida que eu nunca vou esquecer. Eu, como era vereador, o Bruno Covas, prefeito de São Paulo, a gente sempre teve uma relação de muita proximidade, né? O Bruno sempre foi muito republicano, muito atencioso com as pessoas, muito simples. Verdade. Isso me aproximou muito dele. Então, a gente já trabalhava muito junto. Quando foi no dia 11 de setembro de 2020, né? Aí ele me liga e fala, olha, Ricardo, eu, Bruno Covas, te escolhi para ser o meu vice. Né? Uau! Então, foi uma decisão pessoal dele, evidentemente, foi uma coligação de mais de 10 partidos, né? Todos os outros partidos que faziam parte da composição sinalizaram muito favorável ao meu nome, isso me deixou bastante feliz. Que coisa, né? que também uma unidade, gente, entre partidos é uma coisa bem diferente, por isso que existem vários partidos, né? Então, no meio de tantos, a gente acabou tendo consenso em torno do meu nome. E aí, fomos disputar a eleição, como você falou, um ano muito atípico, né? A pandemia que assolou o mundo, São Paulo foi o epicentro da pandemia aqui no Brasil, uma situação bastante difícil, e aí fomos para a rua trabalhar, né? O Bruno, um líder nato, né? Muito jovial, muito entusiasmado, já estando com a doença, já estando com o câncer, mas sem desistir um minuto. Sempre, ele mostrava uma vitalidade, né? Vitalidade, sempre acreditando na vida, dava para nós assim uma energia, né? Muito, muito positiva, porque era o exemplo, né? E aí, acabou que no dia 16 de maio, né, nós ganhamos a eleição. Até queria fazer um comentário. Quando a gente ganhou a eleição, dia 29 de novembro foi a eleição no segundo turno. E o segundo turno foi muito dolorido, porque a gente disputou com um candidato da extrema esquerda, um candidato bastante agressivo, um candidato... Desrespeitoso até, né? Chegava a ser desrespeitoso. Bem desrespeitoso, e que é um pouco, né, muito diferente daquilo que a gente pensa, né? Que a gente pode divergir de ideias, mas sempre tendo respeito, sempre tendo cordialidade. Acho que é possível fazer política. Eu acho assim que quando a pessoa tem de bom falar mal do outro, realmente ela não tem nada de bom. Então, eu sou muito contra esse tipo de palanque que denigre o outro e não fala das suas propostas, não fala das coisas que pode fazer. É horrível. A gente que ouve também faz mal, porque a gente vê a família de uma outra pessoa exposta, sabe, de uma forma muito desrespeitosa, a pessoa também sendo julgada de uma forma muito cruel, né? É complicado isso. Eu realmente, ser de qualquer partido, qualquer um que faça esse tipo de palanque, para mim é muito ruim. E tem uma frase, Bispa Sônia, que o Bruno Covas sempre falava, ficou muito, muito marcado isso, ele diz o seguinte, é possível fazer política sem ódio. Ah, mas eu concordo. É possível fazer política sem ódio. Quando tem um ódio, não há nada, né, na política ou no relacionamento. Violência não cabe em lugar nenhum. Não cabe em lugar nenhum. Né? E o ódio é uma palavra que a gente precisa sempre deixar ela de lado. A palavra bonita é paz, respeito, amor. Né? Construção, edificação, nós temos tanta coisa para fazer. Edificação. Né? Gente, me fala um pouco da sua família. Gente, deixa eu falar para vocês, eu tive assim uma surpresa tão boa. Nós fizemos uma carreata, agora esse ano ainda, de 2021, e convidamos o prefeito. Nós sempre, claro, chamamos as autoridades e convidamos as autoridades presentes, que é até um princípio bíblico. E eu tive a grata surpresa de ver o prefeito chegando com a sua esposa, seus filhos, genros, noras, futuros ou não, assim, junto. E eu falei, meu Deus, que coisa boa que os filhos querem acompanhar o pai e a mãe. Para mim foi realmente algo muito bom, muito confortável no coração, porque é atípico também a gente vê isso, infelizmente, no meio político. Fala um pouquinho da sua família. Eu tenho que agradecer a Deus todos os dias pela minha família.
todos os dias, né? A Regina tem um gênio forte, italiana, né? Tem um gênio forte, mas... Não pode ser diferente, né, gente? Para ser esposa de líder, não pode ser também, né, gente? Mas do mesmo jeito que tem um gênio forte, é uma pessoa muito carinhosa, muito companheira, muito parceira, né? Os meus filhos, a Maiara, o Ricardinho, a Isabela, que não me dão trabalho nenhum, me dão só orgulho, né? Você vê, a Maiara se formou tão nova em odontologia, o Ricardinho está terminando o curso de Direito, a Isabela, melhor aluna da escola. Uau! Né? Então, quando ela tira B, ela fica triste, ela só quer tirar A, né? Quer dizer, perseguindo... Coisa boa, né? Perseguir excelência, muito bom. E lá em casa, a gente nunca ficou assim, vai estudar. Não, eles mesmos... É natural. É natural, né? Então, é muito bacana isso. Eu tenho motivo de muita felicidade. Como você falou, como a minha vida é muito corrida, né? Eu saí daqui ontem da prefeitura, era 10 horas da noite. Uau. Antes de ontem era 11 horas da noite. Quer dizer, vai ver família que horas, né, gente? Corrida. E aí, como esse evento, que foi lindo, né? Parabéns pelo evento de vocês, foi lindo, lindo, lindo. Era no final de semana, a gente aproveitou ali para poder estar junto e eu nem chamei. Eles falaram, papai, eu quero ir junto, né? E a Regina, eu vou junto. Aí as coisas naturais, né? E foi muito bacana a gente poder estar lá, eu e a Regina, meus filhos, a namorada do meu filho que quis acompanhar, a Amanda. Muito, muito feliz. Agora, eu acho que tem uma coisa que ajuda muito, que eu queria compartilhar com você, e sua Sônia. A gente é uma família de muita oração. Isso ajuda muito, porque sempre tem turbulências na vida. Verdade. Quando você tem Deus junto, né, isso te apazigua, te acalma e nos ajuda muito a poder manter a união, a poder manter o amor, né, o respeito. Então, eu tenho muito orgulho da minha família lá e trabalhei no meu mandato para poder mostrar que é importante a gente valorizar a família, né? Minhas ações, né, valorizar todas as famílias, a gente poder ter uma condição na nossa cidade, no nosso país, de valorização da família, que é algo fundamental. Era o que eu ia te perguntar, a importância de Deus na família, você já respondeu, né? E me fala um pouquinho agora da situação da Covid, né? A gente está num bom distanciamento, podemos fazer essa entrevista sem máscara, mas será que a gente está próximo de tirar a máscara, prefeito? Como é que está aqui para São Paulo? Olha, a gente precisa ter muito orgulho da cidade de São Paulo, das pessoas que moram nessa cidade. São Paulo é a capital mundial da vacina. Quantos milhões de habitantes? Nós temos 12 milhões e meio de habitantes. Gente, é muita gente. É muita gente. É muita gente. Muita gente. Hoje, na data de hoje, nós completamos 100% dos adolescentes vacinados com a primeira dose, de 12... Meu Deus! Olha, dá uma salva de palmas aqui junto comigo, de uma salva. Meu Deus! Adesão muito grande da vacina. A gente foi uma das primeiras cidades a completar o público adulto, 18 anos mais, com 100%. Hoje nós temos 88% da população adulta acima de 18 anos já com a segunda dose ou com a primeira dose. Então, a gente está avançando bastante. Nós temos 600... Tem muito negacionista, prefeito, aqui em São Paulo? Olha, São Paulo não tem muito. A gente conseguiu, acho que com exemplo... Uma conscientização. A conscientização. A nossa rede de saúde é muito bem estruturada. O prefeito, desde o Bruno, depois comigo, demonstrando com transparência os dados, a Secretaria da Saúde. A nossa equipe é muito boa. São Paulo pode ter orgulho dos seus profissionais da educação, dos seus profissionais da área da saúde, de toda a prefeitura, mas desses... Houve uma mobilização geral, né? Houve mobilização geral, então a adesão foi muito grande. E aí, quando você foi avançando muito rápido na vacina, o que nos possibilitou? Quando chegou aqui a variante Delta, né, que começou, o primeiro caso aconteceu no Maranhão, a gente já tomou as medidas para poder fazer a detecção do caso que houvesse, fazer isolamento, acompanhamento, mas a gente já tinha um público muito grande vacinado. Olha, e aí o que aconteceu? A variante Delta, que tomou conta do mundo, né, ela tem maior transmissibilidade do que Parece as que outras. cada uma fica mais rápida. Mais Deus rápida. me livre. Mas daqui a gente estava com todo mundo, né, Muito bem vacinado. muito bem vacinado, ela não teve espaço para poder fazer com que as pessoas tivessem o agravamento quando contraísse a doença. Tanto é que o nosso número de pessoas que estão nos leitos de enfermaria ou de UTI caíram muito, de óbito caiu bastante, né? Muito, muito, muito. Hoje, 98% das pessoas que têm Covid na cidade de São Paulo são da variante Delta, mas mesmo assim o nosso sistema de saúde
com um número bastante reduzido e com o número de óbito. letalidade. Internação sim, mas não letalidade mais. Até a internação caiu, porque às vezes não é nem necessário a pessoa ser internada. Ela faz o seu isolamento, né, cumpre os 14 dias, como já está vacinada, sem grandes complicações de saúde. Então, nós estamos caminhando para ter toda a população vacinada com as 2 doses, né? Estamos com 98% dos adultos. E já está na terceira, né, prefeito? nós estamos fazendo a vacina de reforço para quem tem 60 anos ou mais. Os já idosos, começou a terceira dose? Já começou, nós já vacinamos até a data de ontem 670 mil pessoas acima de 60 anos com a terceira dose. Nós vamos ter agora, no final de semana, mais uma mobilização, o dia V de vacina, para poder fazer com que as pessoas que precisam tomar a segunda dose possam tomar. A gente ainda está com um número um pouquinho elevado de pessoas que precisam tomar a segunda dose e passou a data e não foram. São 530 mil pessoas. Porque às vezes esquece, né? O período é muito longo, 4 semanas, né? Para 12 milhões, 8 semanas. Gente, chega a ser 2%, 3%. É um número grande, né? Mas percentualmente acaba sendo um número pequeno, percentualmente falando, né? Um número grande de pessoas, mas percentualmente acaba sendo um número... Para uma cidade desse tamanho, né? Exatamente. Até que compreensível. E, Bispa Sônia, olha que importante a questão da vacina. A gente teve uma segunda-feira passada que faleceram 4 pessoas de Covid. Dessas 4 pessoas que faleceram numa segunda-feira dessas passadas, 2 não tinham tomado nenhuma dose de vacina. Olha isso, gente. E 2 haviam tomado só uma dose e eram acima de 60 anos, né? Então, a demonstração científica, técnica, de que a vacina salva vidas é indiscutível. Agora, a questão da máscara. Da máscara, eu acompanhei, tenho acompanhado constantemente como é que está se comportando as outras cidades, inclusive do mundo. Portugal, na semana passada, tendo 80%, liberou 100%. Aí eu chamei o pessoal da área da saúde e falei, olha, pessoal, alguns países estão liberando, Portugal liberou, né? Pelo menos em espaços abertos, né? Eu pedi um estudo e me chegou ontem um estudo e que esse estudo demonstrou que a gente precisa ficar pelo menos ainda até o dia 10 de novembro com a obrigatoriedade de máscara, né? Porque foi identificado que a grande maioria, mais de 80% das pessoas que estão contraindo Covid tem sido dentro da residência. E aí você fala, mas então, se é dentro da residência, precisa usar máscara fora. Mas aí é que vem a leitura científica, né? Bom, por que está acontecendo dentro das residências e não nos outros ambientes? Porque eles estão usando máscara. E na residência você acaba tirando a máscara, né? Pode ser também outros fatores, né, prefeito? Não, pode ser. A pessoa chega, não toma banho, né? Não se higieniza corretamente, acaba relaxando, porque a gente já vem de muito tempo, né? Acaba relaxando, né? Não tendo... Mas até o dia 10 de novembro nós já vamos estar com 100% das pessoas vacinadas com a primeira e segunda dose, os adultos acima de 18. E com a questão do estudo que a gente acabou de fazer, a gente tem um indicativo que... Natal, provavelmente... Provavelmente, se a gente não tiver uma nova variante, a gente vai estar, até antes do Natal, muito possivelmente, indica os estudos que nós estaremos logo, pelo menos nos espaços abertos, sem a máscara. Tanto é que a gente vai fazer uma grande festa de Natal, uma grande festa de Réveillon. Nós estamos nos preparando para fazer os grandes eventos, teremos Fórmula 1, né? Vamos ter a marcha. Isso. Dia 2 de novembro, gente, é um evento apoiado pela prefeitura, porque nós temos um prefeito sensível, um prefeito que é cristão. Então, nós temos um prefeito sensível aqui na cidade de São Paulo, e nós vamos ter a grande concentração no Sambódromo do Anhembi. Você chega com a sua carteirinha de vacinação e você pode entrar. Vai ser um evento maravilhoso. Aliás, a mais, nós ganhamos um grande lote de vacinas do Hospital Albert Einstein contra H1N1, que também é uma variante da Covid, né? É uma vacina quádruple que cobre 4 cepas. A Anvisa também vai estar lá. O grupo de enfermeiros do Einstein é que vai aplicar mesmo. Então, quem quiser também, olha, tem H1N1 também nesse super evento no Sambódromo. Bispa Sônia, deixa eu falar uma coisinha só que você não perguntou, mas acho que era importante para as pessoas saberem. Você pode? Claro. A gente falou o seguinte, olha, São Paulo aderiu à vacina, a gente está com um número bastante reduzido de óbitos, caiu, né?
Mas tudo tem uma história. Quando começou essa pandemia, em março do ano passado, eu não poderia deixar de deixar esse registro. Como é que o Bruno Covas trabalhou essa questão? O Bruno abriu 10 hospitais. Verdade. 10. A gestão passada ficou com não abriu nenhum. Né? Então, em menos de um ano, ele abriu 10 hospitais. Contratou 11.500 profissionais de saúde novos, né? Nesse período, nesses poucos meses. Inclusive, deu um trabalho para muitas pessoas que perderam seus trabalhos por conta da pandemia. Né? Exatamente. Então, ele se dedicou muito, veio morar, a cama dele ficava nesse local. Olha isso. Exatamente. Aqui tem esse quadro, a cama que o Bruno colocou ficava aqui. Nesse local era a cama que o Bruno Covas dormia durante a pandemia. Olha que emblemático, que profético isso que a gente estava aqui. Daqui a gente vai anunciar também a grande saúde, o grande novo tempo. Isso. E aí, só fazer esse registro porque ele realmente se dedicou muito. Ele já havia colocado 3 premissas, 3 princípios, né, básicos da gestão com relação à questão da pandemia. Né? O primeiro, ninguém ficar sem atendimento. Ninguém ficou sem atendimento. A gente via países do primeiro mundo com as pessoas sem conseguir respirar porque não tinha um leito de UTI, um respirador. Verdade. Aqui em São Paulo não aconteceu. Ninguém ficar sem alimentação, ninguém passar fome. Nós distribuímos 5.700.000 cestas básicas, 7.200.000 marmitas até agora. E o terceiro, continuamos distribuindo. E o terceiro item é que todos pudessem ter um enterro digno. A gente viu cidades da Europa, né, fazendo valas para poder enterrar as pessoas. Verdade. Aqui. A gente, evidentemente, é uma situação atípica, as pessoas não podiam participar ali do velório por conta da pandemia, mas todos puderam ter um mínimo de dignidade, né, ali para poder enterrar o seu ente querido. É muito importante. Muito importante. Eu, nesse inteirinho, saiu minha cidadania espanhola, então eu estive lá na Europa e eu vi cidades próximas de Madrid, gente, totalmente fechadas, totalmente, ainda esse ano. E que não são o dízimo de São Paulo. E São Paulo, dentro daquilo que foi possível, continua andando, né, prefeito? Sim, agora a gente, com esse avanço da vacinação, nós estamos muito fortes na questão da retomada econômica, né, para poder gerar empregos, gerando emprego, a pessoa ter a dignidade de poder trabalhar, receber o seu salário, levar a sua alimentação para a mesa da sua casa. Nós estamos muito focados nessa questão da retomada econômica. Principais desafios? Principais desafios. A pandemia ela aumentou muito a desigualdade social, aumentou muito as pessoas em situação de rua. É muito dolorido você ver as pessoas na rua. Nós estamos ampliando bastante os atendimentos a essas pessoas. Só nesses últimos 3 meses, Bispa Sônia, nós abrimos 1.200 novas vagas em hotéis. Nós contratamos hotéis. Eu peguei o hotel inteiro, né, que estava quase que falido por conta da pandemia. A gente alugou o prédio inteiro e contratamos para levar principalmente os idosos e as famílias, né? É um número muito expressivo. É bastante. E vai para o hotel, tem o café da manhã, tem o almoço. Nós estamos ampliando os nossos centros de acolhida. Estamos lançando um novo programa, agora a gente tem um novo secretário de Assistência Social, o Carlos Bezerra, que inclusive é evangélico. É verdade. Bastante próxima. E que nós vamos fazer um grande programa de construção de residências de 12 metros quadrados para levar essas pessoas, ou fazer com que elas possam ter um acolhimento na sua própria família, né, o serviço da assistência social para ele poder tentar ser acolhido. Ou seja, não fazer de conta que esse problema não existe. Esse problema existe, nós precisamos enfrentar. Nós vamos resolver 100% dessa situação em país... Mas minimiza. Precisamos minimizar bastante. Nós estamos, assim, com uma ação muito focada a essas pessoas, né? Continuamos fazendo a entrega de cestas básicas, de marmitas, e estamos trabalhando muito forte com relação a todos os empreendedores para que acreditem na cidade, quem não está aqui que venha para cá, quem está aqui possa ampliar o seu trabalho, ampliar a sua ação e gerar mais emprego. Eu mandei para a Câmara agora um pacote tributário, reduzindo o imposto de várias atividades. É mesmo? Gente, olha isso! Todo primeiro ano de mandato é obrigado a mandar para a Câmara a correção da PGV, a planta genérica de valores do IPTU. Tá. Eu optei por não fazer correção da planta genérica, a gente só vai ter a correção da inflação, como acontece todo ano, né? Sem ter aumento de IPTU, ou seja, apertar os cintos aqui da Prefeitura
para poder também mostrar Boas notícias, pessoal. estamos reduzindo o ISS, a gente está diminuindo o ISS de várias atividades, de serviços por aplicativo, de entrega de alimentos, de transporte, o ISS de audiovisual, que é uma atividade que tem crescido muito na cidade de São Paulo, né? Então a gente está reduzindo de 5 para 2,5. Desses setores que fazem, por exemplo, a parte de uso de aplicativo para transporte, para entrega de alimentos, essas iFood, essas coisas, de 5% para 2%, né, para ter as empresas aqui, gerar emprego aqui. Então, a gente está fazendo assim uma ação... Olha aí, gente, São Paulo ficou uma praça boa para você morar. Muito boa. E os principais projetos, aquelas coisas para a gente... Porque aqui eu sei que esses também são projetos, né? Mas são projetos contingenciais que precisaram acontecer devido à pandemia. Projetos... Da gestão. Nós temos pactuado com a sociedade, quando teve a eleição, uma série de compromissos, de propostas, que isso se transformou no nosso plano de metas, né, que são 77 pontos do nosso plano de metas, temos 77 pontos bem elencados, com muitos desafios. Por exemplo, São Paulo, né, vai ser a cidade da conectividade, a cidade do futuro, da Smart City, de acesso à internet. Então, hoje nós temos 1.080 pontos de Wi-Fi livre na cidade, nós vamos ter 20 mil pontos de Wi-Fi livre na cidade, que é muito importante. Vocês estão ouvindo isso? 20 mil pontos de Wi-Fi livre, aquela musiquinha. Wi-Fi, cadê o Wi-Fi? Cadê a senha do Wi-Fi? Cadê a senha do Wi-Fi? É verdade. Cadê a senha do Wi-Fi? Já não vai funcionar aqui em São Paulo. Isso é muito importante, Bispo Afrônia. Por quê? Porque todo mundo hoje tem um celular, desde aquela pessoa que vai ver a questão do seu Bolsa Família, até a pessoa que vai fazer uma transferência bancária, vai pedir um alimento, vai pedir um táxi, que acaba tudo. ficando até mais seguro do que você carregar moeda com você ou qualquer coisa. Em todas as classes sociais, o celular ele é fundamental. Então, a gente vai ter uma ação para ter pontos de Wi-Fi por toda a cidade, que é muito importante, né? A cidade da tecnologia. Nós vamos fazer uma ação muito forte na área com relação à questão ambiental. Né? Em 2021, não é possível que uma cidade como São Paulo, terceiro maior orçamento do país, maior cidade da América do Sul, a gente não tem uma visão muito comprometida com a questão ambiental. Hoje nós temos 14 mil ônibus na nossa frota de ônibus, é uma das maiores frotas de ônibus do mundo. 14 mil, gente. 20% desses ônibus, eles passaram a ser elétricos, ou seja, sem nenhuma emissão de gás poluente. Oh, maravilha. É algo super importante, é muito mais confortável respeito à questão ambiental. Estamos fazendo uma ação muito forte com relação à questão das nossas áreas permeáveis, que a gente possa ter mais áreas verdes. Hoje, a cidade de São Paulo tem 48,13%, isso é um número muito bom, quase nenhuma cidade do mundo tem isso. Nós temos as capitais, né? 48,13% de área com cobertura vegetal. Nossa, tudo isso? Bastante, tudo isso. E aí a gente está fazendo assim vários... Eu estou falando de coisas grandes e também das coisas mais... Sim. Que aparentemente podem ser simples, que eu vou te contar, mas que são muito importantes. Por exemplo, a gente está fazendo muito jardim de chuva. O que é isso? São áreas que estão cimentadas, estão com asfalto, com concreto, que a gente está tirando aquele concreto, fazendo a drenagem com 2 metros de profundidade, colocando terra e fazendo jardim. Isso daí não é muito simples, porque essa drenagem também vai impedir enchentes, né? Exatamente. Ontem eu fiz um sobrevoo, eu não uso helicóptero para me locomover, né? Eu só uso para serviço mesmo. Então, ontem eu, com o secretário de subprefeitura, eu fui fazer sobrevoo nos nossos piscinões, porque agora vai entrar a parte de chuva. A gente está bem preparado com a limpeza das galerias e os piscinões, são 27 piscinões na cidade. Porque essa uma notícia que a gente... O paulistano, ele aguarda isso. A gente, uma pouca chuva compromete tanto a cidade. Hoje a gente já reduziu bastante, né, essa situação. Os nossos piscinões estão limpos, preparados, testando bomba para ver se funciona, para a gente, quando chegar a chuva, se necessário for, está todo esse equipamento em funcionamento. Então, vamos fazer 14 novos piscinões. Gente, olha... Isso é bastante coisa. É uma resposta de oração, primeiro. Para mim, começou a ser uma resposta de oração, porque é tão complicado. A gente vê, cai um temporal mais forte, da Zona Sul não vai mais para a Zona Norte, é complicado. Até porque nós temos uma extensão grande, mas fica complicado, né, prefeito? Fica. Então, Bispo Afrônia, desde um jardim de chuva, que é tirar o concreto e pôr jardins, nós vamos ter 400 na cidade,
Não é uma obra São cara. áreas de lazer São também, áreas de né? lazer e que deixa bonito, deixa o verde, fica permeável, a água penetra, melhora a questão, inclusive, da temperatura, né, do local. E fica mais bonito. Precisa ter uma cidade bonita também. Tem que ter uma cidade bonita, arborizada, né, com verde. Que não é o verde do Palmeiras. O verde precisa ter. Bom, aqui a gente pode falar de verde com liberdade. Com liberdade. Com liberdade, porque diante de outros times, né, que não é o meu, a gente fala de verde e o pessoal arrepia. Aqui não, aqui verde é verde. Desde obras como, por exemplo, 14 piscinões, que custam alguns bilhões de reais. Né? Os piscinões são obras muito caras. Né? Só para a gente manter um piscinão, é um custo de, na média, obviamente, de R$200 mil por mês para manutenção por mês de um piscinão. Além da construção dele, que é caríssimo. Então, nós vamos ter 14, né, com a cidade realmente muito preparada para não ter mais a questão das enchentes, né, de ter os alagamentos. Hoje já diminuiu bastante isso. O Bruno fez 14 piscinões na gestão dele. Olha isso. Nós vamos fazer agora mais 14. Então, ações de todo lado. Agora, tem um outro que é um desafio enorme. Habitação. E aí? Habitação. Como é que a gente vai fazer? Porque parece que as áreas de invasão, os núcleos de comunidades parecem que estão frutificando. Como é que faz? Eu acho que primeiro a gente precisa ter uma conscientização, né? Que não é permitido invasão, nós não vamos permitir. A cidade de São Paulo é uma cidade da ordem, né? Ótimo. Então, as pessoas precisam ter essa compreensão. Agora, também nós temos que fazer a nossa parte. Antes de te dizer qual que é a nossa meta de habitação, só para as pessoas terem um pouquinho da compreensão, né, de dados, eu não gosto de criticar ninguém, você vê que eu não falei nome de ninguém, de nenhum adversário, mas eu vou dizer de gestão. Quem governou a cidade de São Paulo de 2013 até 2016, né, de 13 a 16, foi um prefeito que fez 5.500 unidades habitacionais. Quase nada, né? Quase nada. A gestão que foi de 2017 até 2020, né, que foi essa última, essa eu posso falar, que foi uma parte do Dória e depois o Bruno Covas, né, grande parte do Bruno Covas, fez 25 mil unidades habitacionais. 25 mil. 5 vezes mais, né, gente? 5 vezes mais. Nós vamos fazer 49 mil unidades habitacionais. 49 mil. Perto daquela outra gestão inicial citada, são só 10 vezes mais, né? Então, é bastante. E isso quer dizer... Sabe quantas eu entreguei esse ano? Quantas? Não sei. 2 mil. E eu vou entregar... Nesse ano de pandemia? Já entreguei 2 mil. E vou entregar até o final do ano mais 2 mil. Isso quer dizer que numa gestão inteira está sendo entregue, o que foi feito numa gestão inteira está sendo entregue em um ano, né? E esse rapaz que ficou nesse período falava muito de habitação, falava... O que a gente precisa é tirar o discurso e observar as práticas, né? Acho que assim, o que faz de fato o dado está aí, é importante as pessoas, a tua audiência, o teu público tão conceituado e seleto, comparar os dados. Pega na área da saúde. Quando começou a gestão de 2017, quer dizer, então esse prefeito que ficou de 13 a 16, tinham só 3 UPAs na cidade, unidades de pronto atendimento, né? Os prontos socorros. Tinham 3 UPAs, gente. 3 UPAs em São Paulo, é a mesma coisa falar, não tinha. Eu inaugurei na semana retrasada a 17ª, isso quer dizer o seguinte, que só nós entregamos 14. Né? A gestão do Bruno e a minha 14. Até o final do ano, eu vou entregar mais 5 UPAs. Uau! Esse ano, nós estamos em outubro, hein? O fluxo de uma UPA são quantas mil pessoas? A gente não sabe. Varia em torno de 20 mil pessoas. Então, imagina a cobertura. O custo para você construir uma UPA está na ordem de 6 a 7 milhões de reais. O custo de manutenção é na média de 4 milhões e 600 mil por mês. Então, quando eu abro o equipamento de saúde, não é só fazer a obra, é você ter condições... Né? De manter também, né? Aí a minha grande especialização, que é a parte de finanças, né? Que você também não consegue fazer... Se você não conhecer das finanças, você não consegue se comprometer. A cidade de São Paulo tem uma saúde financeira perfeita, né? A gente não tem um funcionário que recebeu atrasado, um fornecedor que recebeu atrasado. Nós estamos com 36% da nossa receita corrente líquida comprometida com dívida, isso já teve em 120%. A gente está com uma situação financeira muito equilibrada. Que até 30% geralmente, né, o que os economistas falam que é uma saúde financeira, né? Muito boa da cidade. O que é a Marcha para Jesus para a cidade de São Paulo? A Marcha para Jesus é um marco para a cidade, é uma alegria a cidade de São Paulo ter a Marcha para Jesus aqui. É muito importante, é uma coisa que nos orgulha muito, né? Eu, como prefeito de São Paulo,
E o Bruno também, a gente tinha, né, o Bruno sempre participou. Sempre. Foi em todas as marchas para Jesus, sempre ia ele e o Tuminha, né? Se você olhar lá no Instagram do Bruno, tem lá a ida dele no Marcha para Jesus, o carinho que ele tinha. Ele foi muito presente, até nos nossos próprios eventos, aniversários nossos, tudo, ele sempre foi muito presente. E eu vou estar lá com vocês. Opa! Com a tua fã, com a Regina, que a Regina é tua fã, né? Minha esposa é tua fã. A gente vai estar lá. É muito importante a Marcha para Jesus. Tudo que depender de nós para poder apoiar, para poder incentivar, para poder ser testemunho da importância desse evento para a cidade, você vai ter de mim. Prefeito, muito obrigada. Eu quero agradecer. Tão rápido. Olha, eu queria estar aqui falando. Conversa boa, passa rápido. Eu estou com medo de atravessar aqui o seu tempo, porque eu sei que também a sua agenda é complicada, mas eu quero agradecer demais. Quero agradecer também ao apoio da Prefeitura agora. Para nós é uma honra ser o evento que vai abrir a cidade, dia 2 de novembro, que é uma data muito emblemática, porque normalmente se comemoram os mortos, mas nós vamos falar da vida, que é Jesus. Então eu quero agradecer demais, quero agradecer o tempo, a equipe maravilhosa que nos acolheu aqui. Vocês não estão vendo aí, mas tem uma turma boa aqui atrás, viu? Só vocês não sabem quanto pouca gente por causa da pandemia. 2, 4, 6 pessoas. Então não está lotado não, tá? Não está. Nós estamos com um bom distanciamento, mas tem um monte de gente trabalhando para que essa entrevista chegue até você, para que você conheça um pouco do nosso prefeito Ricardo Nunes, um pouco daquilo que está sendo feito na cidade. Há muitas boas notícias, sim. Há muitas obras boas sendo realizadas. Desafios grandes, graças a Deus, porque assim a gente tem muito o que fazer, né? Então eu quero me despedir agradecendo e deixar para que você também fique à vontade para falar. Obrigado, Bispa Sônia. Muito agradecido por poder te receber aqui, a gente poder falar um pouquinho. E acho que uma mensagem que eu poderia dizer que a gente precisa ter orgulho da nossa cidade. Né? E quando as pessoas falam mal da nossa cidade, não deixa não, porque nossa cidade é uma cidade acolhedora. A gente está falando de tantas obras, né? Vamos fazer agora 1.500.000 metros de calçada. Eu já lancei o edital, 350 milhões. Eu vou lançar agora um edital para fazer recapeamento de rua, R$1 bilhão, é o maior programa de recapeamento de ruas, R$1 bilhão. Nosso sistema de saúde, na educação, nós temos 1.070.000 alunos, né? O nosso IDEB tem subido. Ou seja, eu não vou me estender aqui, mas dizer o seguinte, a cidade de São Paulo tem muita coisa boa. A gente precisa falar bem da nossa cidade, a cidade que ama todos e que a gente ama a nossa cidade. Muito obrigado pelo prazer de estar aqui com vocês. Um beijo no coração. Deus abençoe. Que Deus abençoe. E a gente continua com a nossa programação aqui pela Rede Gospel de Rádio e Televisão.